Dr. José Carlos Rischelmann, mais uma vez com muita alegria, presencialmente na Janela da Paulista. É tão engraçado a gente ter que falar presencialmente, né? Deveria ter sido sempre presencialmente, afinal. Mas é com aqueles cuidados que você já sabe, viu? Tá tudo listado aí para você não esquecer nunca que a pandemia ainda está aqui, não passou não, tá bom? E o Dr. Rischelmann, como você sabe, ele também é um estudioso da medicina psicossomática. E eu queria saber uma coisa. Existe infertilidade feminina ou esterilidade feminina, se é que eu posso falar assim, de causas psicossomáticas que começam aqui na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa alma? Existe isso? Ou todas as causas de infertilidade são físicas? Oi, Isabel, é um prazer enorme estar aqui com você depois de tanto tempo. Apesar da gente estar aqui presencialmente guardando a distância social durante a gravação, é bom estar na sua presença. Existem algumas doenças físicas que atrapalham o desejo da mulher engravidar, né? Doenças que atrapalham o caminho que o espermatozoide tem que fazer até encontrar o óvulo, né? Principalmente quando esse caminho está interrompido, geralmente por alguma infecção que a mulher teve em algum momento da vida. Mas existem muitas mulheres que nos procuram no consultório de ginecologia com um desejo de engravidar e depois de atingirem um determinado grau de sucesso nos seus projetos pessoais, agora priorizaram a questão da gravidez e pararam de usar métodos anticoncepcionais já há alguns meses e esperando que essa gravidez acontecesse e nada da gravidez acontecer, né? Na ginecologia a gente considera que vale a pena iniciar um tratamento médico para ajudar a mulher a engravidar se ela pelo menos está tentando essa gravidez há um ano, não depois de um mês ou dois, né? Mas vamos dizer que já se passou esse um ano e a mulher está interessada em fazer uma pesquisa. Aí ela vai a um médico, um ginecologista, um esterileuta, um especialista e realiza todo tipo de exames que existem na medicina moderna e todos os resultados vêm com resultado perfeitamente normal. Todos os exames vêm com resultado normal. E aí fica aquela história, mas como, né? Todos os exames do homem são normais e a gravidez não acontece. Chega naquele momento em que não tem outro assunto, o casal acorda de manhã pensando em gravidez, passa o dia falando em gravidez, vai dormir pensando em gravidez, faz sexo porque tem que engravidar. Já chega aquele momento em que a última vez que aconteceu sexo com o desejo de se divertir, sexo para o prazer, já ninguém lembra mais quando foi que o sexo aconteceu pensando em diversão. O sexo agora é uma obrigação, é um dever, sexo com hora marcada, dia marcado, calendário para fazer sexo no dia certo para engravidar, hora certa para fazer sexo, posição para fazer sexo, tem posição que ajuda a engravidar, posição que atrapalha a gravidez. Aí começa uma situação de estresse em torno dessa busca dessa gravidez que faz parte do contexto da dificuldade de engravidar. E de repente alguém resolve, vamos adotar uma criança. Aí acontece o processo de adoção, acontece a chegada da criança na casa, aquele casal se transforma numa família, né? 3, 4, 5 meses depois que a criança está morando na casa, pum, a gravidez acontece. Agora, Rischelmann, me fala uma coisa. Se eu tenho um problema qualquer,
psicossomático, digamos, e eu não estou engravidando e todos os meus exames estão normais, não piora eu vivendo toda essa situação altamente angustiante, estressante que você acabou de descrever? Não vai piorar? Entendeu? Tanto que quando adota a criança, relaxou, engravida. Mas lá no começo, por que não engravidava? Que causa psicossomática está atrás disso? Na verdade, o que causa o estresse não é o fato da gravidez não acontecer. O que causa o estresse é o medo de não poder engravidar, é o medo da esterilidade. E é importante entender que o medo da esterilidade, ele já existe quando a mulher resolve procurar o médico pela primeira vez. Antes de fazer exames, ela já estava numa situação de medo pela fantasia da esterilidade. Por que esse medo e essa fantasia persistiram mesmo diante dos exames perfeitos? Pois é, acontece que nós estamos falando de fantasias que as pessoas criam na cabeça, e essas fantasias, especificamente a fantasia da esterilidade, né? Uma coisa é a pessoa ser estéril, a outra coisa é a pessoa ter medo de ser estéril. Muitas vezes as mulheres passam por uma história de vida em que, de alguma maneira, a condição de ser mulher é vivida como uma condição de dificuldade, como uma condição de inferioridade, como uma condição que a desvaloriza como pessoa. Principalmente as mulheres que foram criadas em ambientes onde o ser mulher não era uma coisa valorizada. Esses ambientes existem na nossa sociedade, infelizmente, né? E as mulheres criadas nesses ambientes, elas acostumam desde pequenas a essas ideias de que elas foram um erro, elas foram uma coisa que não era aquilo, não era para ter sido. Alguma coisa que já nasceu para não dar certo. O medo é o temor de desempenho, né? Da mesma maneira que temor de desempenho é uma coisa que nos homens provoca disfunção sexual, né? Muitos homens entendem que têm a fantasia de que eles não vão conseguir corresponder ao papel que está sendo esperado deles, e esse medo de não desempenhar corretamente o papel, o próprio medo do temor de desempenho, leva a uma disfunção sexual no homem e leva, às vezes, a uma disfunção biológica, uma disfunção reprodutiva na mulher. Que coisa, né? Quer dizer que essa discussão da condição da mulher vai muito além do que a gente tem pensado e tem, enfim, discutido, né? Porque a gente discute violência, direitos, salário igual para função igual, tal, mas nunca paramos para pensar que essa condição de mulher pode até inibir a maternidade. Muito triste. Sim. Mas muito interessante e coisa para a gente refletir realmente. Vale a pena perceber que nós temos um mau hábito intelectual de tratar a condição feminina do ponto de vista sociológico, do ponto de vista do papel da mulher na sociedade, como sendo uma questão social. E aí, quando a gente está nesta conversa, a gente não fala do corpo da mulher, a gente não fala da função orgânica da mulher, e quando a gente fala de função orgânica, quando a gente vai falar de corpo, aí fica aquela conversa médica, né? Aquela conversa bem médica, em que a gente fala de corpo, funcionamento do corpo. A gente fala até de disfunção sexual, né? Mas nunca se liga a essa questão que... Não é fácil perceber
que o papel que você exerce na sociedade modifica, modula e altera o funcionamento do seu corpo. É isso aí, doutor. Maravilha. Muito obrigada. Foi muito um prazer. obrigada. Até a próxima, Isabel. Uma nova coisa para pensar. Nossa, isso é muito novo para Não é mim. bom? Eu passei a vida discutindo condição de mulher.